Gênesis capítulo 6, versículos 9 e 10. Gênesis 6, versos 9 e 10. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajude-nos, ó Pai, a compreender o significado desta passagem e o que ela pode nos ensinar nesta noite. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, quebrantando-nos e também nos iluminando com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que te pedimos isso. Amém. Nós sabemos muito bem o que é uma tempestade. Aliás, hoje em dia, com toda essa tecnologia que nós temos por aí, especialmente na área da meteorologia, a televisão consegue nos avisar, os meios de comunicação conseguem nos avisar com antecedência quando uma grande tempestade se forma. Se não, basta de tempo em tempo sair de dentro de casa ou de dentro do local de trabalho e dar uma olhada para o céu. E a gente sabe muito bem que uma tempestade está se formando. Antigamente as coisas não eram assim, essas observações eram apenas visuais e era impossível prever com muita antecedência uma grande tempestade. Por isso as catástrofes eram maiores. Quero citar uma apenas para vocês. Em 1926, um furacão na Califórnia ceifou centenas de vidas. Até hoje ele é considerado um dos piores que a América do Norte já enfrentou. Depois nós temos a história do Katrina, que também ceifou muitas vidas, além do rastro de destruição de cidades inteiras que foram arrasadas por este furacão. E normalmente, voltando um pouquinho lá em 1926, essas advertências, elas chegavam tarde demais. Então quando elas chegavam, não dava tempo. Aquele furacão lá da Califórnia de 1926, a advertência veio no meio da noite, uma noite de domingo para segunda. As pessoas estavam dormindo e quando o vento chegou, pegou todos em casa. Aí muitos morreram por causa disso. Hoje em dia nós temos outros benefícios por causa da tecnologia, mas ainda assim muita gente perde a vida porque não dá ouvidos. Há pouco mais de uma década nós vimos e assistimos pela televisão o terror causado pelo tsunami lá na Indonésia. E naquela ocasião, quando nós ouvimos e assistimos, pouco se falou sobre que tipo de aviso foi dado. Mas hoje nós sabemos muito bem que a natureza deu um aviso. O mar recuou cerca de 5 quilômetros. É muita coisa isso. 5 quilômetros. Imagine você estar numa praia, acordar, porque isso foi logo ao amanhecer, acordar 7 horas da manhã e olhar para o mar e ver os barquinhos todos na terra e ver o cais completamente seco. E hoje nós temos vídeos e fotos de pessoas que ficaram ali, tirando foto e achando aquilo muito engraçado, né? Afinal de contas, cadê a água? A água sumiu. 5 quilômetros não dá para ver. Depois um outro sinal. De longe se viu durante meia hora uma onda se formando a mais de 20 quilômetros de distância. E de longe se viu uma onda vindo. Mais de meia hora até que a onda chegasse na praia. Sinais naturais. Além disso, na manhã, a partir das 5 da manhã, começou a tocar uma sirene nas maiores cidades, nas mais importantes, as cidades de turismo. O problema é que as pessoas não deram ouvido. A grande maioria não deu ouvido. As que morreram em grande maioria porque não deram ouvido. Aí há a irresponsabilidade de alguns hotéis que existiam naquela região,
que não quiseram acordar os seus hóspedes achando que era um alarme falso. E aí, o resto da história vocês já conhecem. O capítulo 6 de Gênesis vai contar a história do duro trabalho de um homem que durante 100 anos da sua vida anunciou uma grande tempestade, e as pessoas não o ouviram. Então o problema nunca foi quanta antecedência você consegue prever uma tempestade. O problema sempre foi a teimosia humana de não dar ouvidos aos alertas, nem muito menos de observar os sinais. Sempre foi a teimosia. E então essa história começa para nós exatamente com aquilo que nós falamos há 2 semanas atrás, quando as gerações dos homens, elas se envolveram em coisas que Deus tinha proibido. Deus queria um povo santo, e um povo que o buscasse, que o servisse, e esse povo não deveria se contaminar com o mundo, e as pessoas fiéis a Deus deveriam se manter fiéis a Deus. E infelizmente os homens começaram a fazer laços. A geração daqueles que eram chamados de filhos de Deus, porque mantinham a aliança com o Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, estavam perseverando no seu compromisso com Deus, de obediência, de louvor, de honra. Começaram a se relacionar e estabelecer alianças com aqueles que não eram assim. E aqueles que eram os desta geração, chamados de filhos dos homens, se tornaram uma grande multidão, uma grande quantidade de pessoas que vivia sobre a terra, fazendo aquilo que é mal perante o Senhor. E os relatos que nós temos de livros de história, que narram um pouco de coisas relacionadas aos primórdios da história da humanidade, nos conta que era uma civilização bárbara, uma civilização extremamente violenta, uma civilização que não tinha o hábito de dialogar. E então, no meio desta barbárie toda, e no meio desta geração violenta e imoral, Deus fica indignado. Deus sente em relação a esse povo que ele não quer mais a existência deles. Deus decide encerrar a existência desse povo. E então Deus olha para toda a terra e ele procura alguém que pudesse ainda dar continuidade àquela ideia de Deus, aquele plano inicial. E quando nós chegamos nesse versículo 9, nós temos algo muito importante, porque nós temos no versículo 9 uma declaração de que existia alguém na terra que chamava a atenção de Deus por causa do modelo de vida que ainda experimentava. Obviamente não é um modelo consequente de uma ação independente diante de Deus, autossuficiente, mas é obviamente consequência de uma confiança que este homem ainda depositava em Deus, de uma dependência que ele ainda tinha de Deus, e por causa disso ele ainda era alguém diferente. E o próprio versículo vai dizer que este homem, que é Noé, andava com Deus, e isso fazia dele alguém muito diferente entre os seus pares. Aqueles que deveriam ser fiéis a Deus se contaminaram com os infiéis. Os infiéis trouxeram mistura para o povo de Deus. E então toda aquela geração de gente que existia sobre a terra, que com certeza já eram milhares, centenas de milhares, provavelmente milhões, dado ao fato de que estas gerações viviam muitos anos e geravam muitos filhos. Então você tem uma população muito grande sobre a terra já, mas uma população de gente obstinada pelo pecado, que não temia a Deus. No meio dessa geração tinha um homem diferente. O nome dele é Noé. Nós já vimos na Gênesis do céu e da terra, desde o capítulo 2, que no livro da genealogia de Adão há sempre uma declaração importante sobre alguns desses filhos de Adão. Nós lemos, por exemplo, e aí nós falamos bastante sobre Enoque. Enoque andava com Deus, e dentro daquela genealogia havia um destaque para Enoque, exatamente porque, diferente dos outros, Enoque fez da busca por agradar a Deus,
de caminhar segundo a vontade de Deus, de caminhar na dependência de Deus, de fazer as coisas que agradam o coração de Deus, fez disso a grande motivação e o grande foco da vida dele, ao ponto que Deus se agrada tanto dele que a Bíblia diz que ele já não era, mas Deus o tomou para si. E agora novamente nós temos um destaque, nós temos um capítulo que vai falar especialmente sobre a vida e a história que Deus escreveu através deste homem Noé, do qual é dito que também andou com Deus. Então, primeiramente, este versículo 9, ele nos aponta o caráter de Noé. O texto diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A vida de Noé era caracterizada por justiça e integridade. E isso é algo que faz muito diferença, especialmente em dias como os nossos e em dias como aqueles de Noé, onde o que você não encontra na praça é exatamente justiça e integridade. Essas duas qualidades, elas são, obviamente, são sinônimas, né? A segunda dessas qualidades, a palavra integridade, refere-se a uma pessoa que ela é inteira no seu caráter. Ela não é uma pessoa de duas caras, 3, 4, 5. Não é uma pessoa de 2, 3 comportamentos para cada ambiente por onde ela circula. Algo muito comum, inclusive, nos nossos dias. E então esta palavra, ela é uma palavra que tem a ver com muito mais do que uma questão de justiça. O íntegro, obviamente, é uma pessoa justa. Exatamente por quê? Porque ele não mente, ele não imita, ele não faz dos seus relacionamentos um jogo, onde num lugar ele se comporta de um jeito, do outro ele se comporta de outro, e num outro ele se comporta de uma terceira ou quarta forma diferente. Ele é alguém justo, primeiramente porque ele é a mesma pessoa em todos os lugares aonde ele está. Isso é integridade. Isso é extremamente importante para o caráter de um homem, para o caráter de uma pessoa inteira, uma pessoa completa. E então, quando nós pensamos em justiça e integridade, não é a ideia de que esse homem estava livre de cometer erros, mas era a ideia que esse homem, ele assumia os seus erros, ele assumia quem ele era o mesmo. Isso é o mesmo que nós aplicamos quando a gente lê sobre Jó. E muita gente fala assim, Jó era um homem sem pecado. Não é que ele era um homem sem pecado, ele era um homem íntegro. Ele era um homem íntegro, significava que se ele fizesse algo errado aqui, ele assumia o seu erro aqui, ele se arrependia do seu erro aqui, e ele consertava o seu erro aqui. Ele não fazia como muita gente que comete um vacilo aqui, faz o quê? Muda de cidade, ou muda de grupo de amigos, ou muda de trabalho, ou muda sei lá do que, mas é uma pessoa que não resolve os seus problemas, e aí ela vende uma imagem no lugar onde ela chega, de uma pessoa que é completamente perfeita, até o dia que acontece alguma coisa ali, e essa pessoa vai mudando de lugar. Eu já convivi, conheço gente assim, gente que precisa ficar mudando o tempo inteiro. Por quê? Porque na hora que descobrem o verdadeiro caráter dessa pessoa, ela não enfrenta, e ela muda. E então isso é falta de integridade. Tem um outro jeito de você demonstrar a falta de integridade, é quando você, eu já citei aqui, quando você se comporta, você está aqui nesse grupo, você faz tudo que esse grupo faz, e você se encaixa perfeitamente nesse grupo, inclusive criticando um outro. A hora que você sai dali e encontra no outro grupo, você se adapta perfeitamente a ele, faz tudo que eles fazem e critica o que o outro grupo onde você estava há poucos minutos atrás estava fazendo. E essa pessoa é uma pessoa de múltiplas faces, de múltiplas caras, e isso é exatamente o contrário de ter integridade. Noé viveu num tempo em que os homens se afastaram de Deus, e a última coisa que esses homens sabiam fazer era a justiça, e a última qualidade que esses homens poderiam ter, e não tinham realmente, era a integridade. E então nesses dias, um homem assim era um homem facilmente identificado. Por quê? Porque possivelmente ele não contava nem com a simpatia e nem agradava as pessoas nos seus dias. Porque ser íntegro numa sociedade onde não existe integridade é, com toda certeza, chance o tempo inteiro, oportunidade o tempo inteiro de fazer inimigos. Por quê?
Porque quando você está numa sociedade de gente falsa, a hora que você resolve ser verdadeiro, você não causa só problema para você, você causa problema para todo mundo. Você causa problema para todo mundo. Então você começa a falar a verdade e as pessoas não gostam de ouvir. E aí você começa a gerar, porque a verdade é a história de acender a luz num lugar onde está escuro. A luz não vai ficar retida ali no lugar onde ela está, ela vai se espalhar e ela vai trazer à tona o que está errado. Quando alguém começa a fazer algo certo perto de um monte de gente que está fazendo coisa errada, o erro dos outros começa a aparecer. Então eu acredito que Noé não contava com a simpatia daquele povo, muito pelo contrário. Viver com essas qualidades, justiça e integridade, era um grande desafio e era sem dúvida nenhuma uma afronta para os seus pares. Mas Noé viveu assim. Hoje eu postei lá na minha página no Facebook uma frase de um pré-reformador chamado John Huss. E John Huss, ele disse o seguinte: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Então, ser íntegro é fazer isso. Olha, eu prefiro matar os outros, eu prefiro ofender as pessoas com a verdade do que ficar passando a mão nas costas dos outros, sendo simpático com todo mundo e matar as pessoas com a mentira. Porque a ausência da integridade, ela faz isso. Ela vai matar relacionamentos, ela vai matar vida familiar, e ela vai matar até a igreja, se for o caso. Quando não há verdade, nem justiça, nem integridade no que a gente fala e no que a gente vive, isso na realidade é uma grande cilada, é cavar um buraco embaixo dos pés. Uma hora, essa mentira e essa farsa, ela vem à tona. É um ditado, eu não lembro como é que é, mas você pode enganar uma pessoa por muito tempo, você pode enganar muita gente durante um período do tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora a falta de integridade vem à tona. E então Noé é um exemplo para nós dessa palavra integridade. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós lemos o Evangelho, nós lemos o Salmo número 1, e o Salmo número 1 fala sobre a vida do justo e descreve a vida do justo como a vida de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que não fica se envolvendo com a escada, com o caminho decadente dos pecadores. Se você ler o Salmo 15 fala sobre a importância de viver com integridade, de não se entregar à falsidade, de falar a verdade. E esse salmo nós sabemos que foi inspirado no coração de Davi pela observação da vida de um homem chamado Obed-Edom, onde a arca da aliança ficou largada lá, porque por onde a arca tinha passado entre os filisteus, gente tinha morrido. E no dia que Davi foi tentar trazer a arca para Jerusalém, ele fez do jeito errado, e um dos seus servos, um levita, foi colocar a mão na arca. O nome dele era Uzá, e aí ele foi fulminado porque ele tocou na arca, coisa que ele não podia fazer. E então a arca foi largada lá numa colina que pertencia a um homem chamado Obed-Edom. E depois, algum tempo depois, Davi ficou sabendo que lá na casa de Obed-Edom, diferente dos lugares por onde a arca passou, lá ficou tudo bem. A família ficou saudável, as plantações passaram a produzir muito mais, o gado ficou pejado. Ou seja, na casa de Obed-Edom funcionou ao contrário. A arca trazia morte por onde ela passava, mas na casa de Obed-Edom a arca trouxe vida. Aí ele mandou pesquisar: eu quero saber quem é esse Obed-Edom, como ele vive, o que ele faz, o que ele não faz. E aí essa pesquisa gerou o que nós temos no Salmo 15, onde Davi pergunta: quem é que pode habitar no teu santo monte? Quem pode estar na presença do Senhor? E aí fala: aquele que é limpo de mão, puro de coração, e não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E aí o que ele está descrevendo? Ele está descrevendo um homem íntegro, um homem justo. E hoje nós estamos vivendo numa crise de integridade. E quando eu falo homem, eu não estou falando da figura masculina, eu estou falando de gênero, de raça. Estou falando da nossa raça, o ser humano. A raça humana vive uma crise de integridade. Os homens mais testados e que passaram por uma peneira no meio da sociedade
para chegar nos postos mais importantes e nos cargos mais altos do nosso país, viraram motivo de vexame, de escândalo no nosso país para o mundo inteiro. O mundo inteiro está chocado de ver a malandragem, a corrupção, a safadeza, a criminalidade dos nossos políticos, desde presidente e daí vai descendo, senadores, deputados, governadores, vereadores, prefeitos. O que nós temos nesse leque de homens que nós escolhemos para nos representar é um bando de homem mentiroso, injusto, que não sabe nem o significado da palavra integridade. E pior, essa cambada, me permitam, porque não tem nenhum outro termo melhor para usar com eles, essa cambada tem a coragem de pegar o microfone e falar em rede nacional que ninguém tem autoridade moral para criticá-los. Em outras palavras, estão dizendo assim: olha, sabe o que nós somos? Nós somos o suprassumo do que vocês são. Se nós somos corruptos por quê? Porque quem nos elegeu é um bando de corruptos. Se nós somos falsos porque quem nos elegeu é um bando de falsos. É isso que quer dizer essa frase: ninguém tem autoridade moral para nos criminalizar, para nos criticar. Em outras palavras, estou dizendo, ó, nós somos um país de gente malandra, mentirosa, corrupta e que não sabe o que é integridade. É duro dormir com isso, né? Muito duro. E eu acredito que, pelo menos na igreja onde nós ouvimos a respeito de Deus, da sua vontade, a respeito de Cristo, nós devemos fazer ou tomar por princípio para a nossa vida, imitar estes bons exemplos da Bíblia e achar na palavra de Deus qual é a solução, da onde eu vou tirar forças para seguir esses exemplos, para que um dia, se Deus quiser, a gente possa levantar a voz e dizer: não, tem gente assim, tem gente nesse país que pode dizer umas boas verdades para a senhora, para o senhor, que são corruptos. E o exemplo está aqui. Noé, eu já ouvi uma frase: ah, pastor, olha, é impossível no meio dessa sociedade que só faz, é impossível fazer o que é certo. E aí o assunto era imposto. Olha, na atual conjuntura desse país, com o abuso que é feito em relação aos impostos, não existe uma empresa que consegue cumprir fielmente a questão do imposto. Bom, então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pegando um erro dos outros para justificar o quê? Os nossos próprios. Mas será que o erro de uma sociedade, de um país, de um estado, de um governo, justifica o meu? Eu acredito que não. Eu acredito que não. E então, eu imagino que a vida de Noé era uma vida muito difícil. Era uma vida muito difícil. Porque para se comportar com justiça e com integridade num lugar onde todo mundo está corrompido, você se torna um porco-espinho num mundo de balões, né? Aonde você encosta, você estoura alguém. Por quê? Porque as pessoas vão na contramão disso. E eu acredito que o nosso mundo não é um mundo diferente, mas eu acredito que o nosso mundo está precisando de homens que sejam íntegros, nem que isso signifique ser um porco espinho, que vai dar alfinetada em todo mundo. Acordou, saiu para andar, já está alfinetando. Não é alfinetando de propósito, é porque o simples modo de você proceder já irrita os outros. Mas aí eu lembro daquela frase de John Huss: é melhor ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. E nós temos que começar, nós estamos nos acostumando a uma condição dentro do nosso país, e entre os nossos círculos de convívio, nós nos adaptamos a viver da seguinte maneira: eu não quero problema, eu não quero irritar ninguém, eu não quero ser antipático, eu quero conviver bem com todo mundo. E aí, nessa de conviver bem com todo mundo, a gente está batendo nas costas de tudo, de todos. E obviamente deve ter gente batendo nas costas da gente quando a gente faz coisa errada também. Agora, isso está ajudando em alguma coisa? Isso está nos melhorando em alguma coisa? Nós estamos avançando no amadurecimento dessa maneira?
Não. Quando nós deixamos de dizer a verdade, quando nós deixamos de tratar os assuntos difíceis, nós não estamos ajudando os outros. Nós estamos piorando a situação das pessoas, que vão passar a achar que a condição dela está correta, quando na realidade não está. E então Noé para nós é um exemplo. Deus olhou para a terra e falou: eu tenho uma tarefa muito difícil, mas para realizar essa tarefa eu preciso de algum homem que ainda esteja disposto a viver com integridade, porque a mensagem que eu preciso passar é uma mensagem que ninguém vai acreditar, é uma mensagem que ninguém vai falar. Você imagina chegar para um homem que não é íntegro e dizer para ele: você precisa anunciar que vem um dilúvio aí e que vai destruir o mundo inteiro. Aí você não é o cidadão nem justo nem íntegro. O que você vai fazer? Primeiro, eu não vou sair por aí falando isso daí. Imagina, eu vou chegar lá no bar do Zé, lá na esquina lá, e vou falar que vem um dilúvio. Vão me chamar de lunático. Ainda mais naquela época que ainda não tinha meteorologia, nem satélite, nem nada para prever. Mas como que você pode ver um negócio desse, rapaz? A gente só descobre que vem uma tempestade quando a gente vê a nuvem escura lá. Você está falando de uma tempestade daqui 100 anos? Um homem íntegro ia duvidar, sabe de quem? Ia duvidar de Deus. Um homem que não fosse íntegro ia duvidar de Deus. Um homem que não fosse íntegro podia até acreditar em Deus, mas ele ia chegar na rua e falar assim: eu não vou falar esse negócio. Eu não vou falar, porque se eu falar eu vou perder amigos. Eu não vou fazer isso. Para realizar a missão que Deus tinha que ser um homem realmente íntegro. Um homem que, a partir do momento que ele soubesse de uma verdade, ele falaria dessa verdade dia e noite, doa quem doer, sem medo de ser taxado de lunático, de ser considerado um maluco, um fanático, um louco. Ele ia continuar. E eu lembro desde pequeno das historinhas, e eu lembro de algumas professoras que contavam essa história, mas contavam com uma capacidade que eu não tenho, contando a história de Noé, batendo o martelo. Tinha até uma musiquinha lá do Noé construindo a arca e batendo o seu martelo, e os homens zombando de Noé. Por quê? Você é louco, para que construir um negócio desse? Você está aqui num lugar alto, não tem rio aqui por perto, e ainda que tivesse, que rio que vai caber uma coisa dessa? E imagine você cortar árvores, beneficiar madeira, preparar aquele negócio monstruoso, aquelas dimensões estratosféricas, e todo mundo rindo da sua cara, e você tentando pregar e alertando: vem uma tempestade. Que tempestade, Noé? Quando cai aqui um sereninho, uma chuvinha aí, mal olha a terra, você está falando de tempestade. Que é isso? Precisa ter muita integridade para se manter firme no foco, firme na verdade, quando todo mundo zomba de você. Nossa questão aqui não é uma arca de madeira. Nossa questão hoje é Cristo, e é a salvação somente por meio de Cristo Jesus. Noé anunciava: só dá para se salvar se vocês crerem e entrarem na minha arca. Hoje nós anunciamos: só dá para se salvar se vocês crerem em Cristo Jesus e se tornarem parte do corpo de Cristo, entrar na arca. O problema é que poucos de nós ainda estão permanecendo fiéis à mensagem, porque a gente tem vergonha de chegar no trabalho e falar disso. Vão me ridicularizar. Tem vergonha de chegar na empresa e falar disso, às vezes na família, às vezes na escola. Não, eu vou falar desse negócio, daí vão falar que depende do ponto de vista de cada um. O pior é que tem gente falando e concordando. Olha, eu creio em Jesus Cristo, mas cada um tem o seu ponto de vista. Que cada um tem o seu ponto de vista que nada? Acaso um defunto, um morto tem ponto de vista? A Bíblia diz que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Um homem que não crê em Cristo Jesus não é um homem observando o mundo de uma perspectiva, de um ponto de vista exclusivamente dele. Um homem nos seus delitos e pecados é um defunto observando o mundo pela caixa do caixão. Ele não enxerga nada, é trevas. Se alguém acordar dentro de um caixão a 20 palmos para baixo da terra, o que ele vai ver? O que ele vai enxergar?
Ele não vai enxergar nada, é trevas, é penumbra. Por isso que a Bíblia usa essa imagem para descrever o homem sem Deus. Ele é alguém absolutamente cego. E então não dá para chegar lá com meias verdades, chegar e falar assim: olha, eu creio em Jesus, mas você pode crer em quem você quiser, o importante é que você creia em alguma coisa. Eu estou ouvindo esse blá blá blá, inclusive saindo da boca de crente o tempo inteiro. O WhatsApp então nem se fala, é o tempo inteiro crente compartilhando blá blá blá, blá 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 de gente de tudo enquanto é tipo. Tem gente que consegue o absurdo, gente crente que consegue o absurdo de compartilhar até na internet coisa de Chico Xavier. Ora, eu pergunto, aonde está a nossa integridade diante de Deus e diante dos homens? Diante de Deus e diante dos homens, porque nós somos a mesma pessoa aqui na igreja e do lado de fora. Deus nos entregou uma verdade. Aqui todo mundo sabe a verdade, mas a questão é quando eu estou fora daqui, quando eu estou dentro da escola, que chega alguém para mim e diz assim: olha, eu sou um budista, mas nós estamos indo todo mundo para o mesmo lugar. Que todo mundo para o mesmo lugar que nada. Pela misericórdia de Deus eu estou sendo levado para o céu, porque se eu tivesse indo eu estava indo para outro lugar. Agora, se você não estiver em Cristo, me desculpe, pode ser Buda, pode ser Gandhi, pode ser Allan Kardec, pode ser o Papa Francisco, pode ser quem for, e está te levando para o inferno. A Bíblia chama isso de cegos guiando cegos, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu não duvido que talvez alguém tenha até acreditado mais ou menos em Noé lá e falou assim: vamos construir umas canoas aqui por via das dúvidas. Eu não duvido, porque o homem sempre tentou achar uma alternativa para não seguir a verdade de Deus. Então, talvez alguém tenha acreditado: vamos fazer o seguinte, vamos construir uma casinha lá no alto da árvore. Ou o outro falou assim: vamos abrir um buraco no pico daquele monte. Mas não sobrou ninguém, exceto os que estavam dentro da arca. E então é necessário ser alguém muito íntegro para dizer a verdade. Deus encontrou um homem que era assim. Agora a pergunta, para nós concluirmos, a pergunta é: por que Noé era assim? Como é que ele conseguia? Porque a gente tenta. Eu acredito que os cristãos tentam, eu acredito sinceramente que tentam, mas na grande maioria nós fracassamos diante de algum obstáculo que surge. Seja o enfrentamento de um amigo, de um parente, seja o medo da vergonha, ou seja a própria vergonha de passar por vergonha, seja alguma coisa, acaba nos amolecendo, fazendo nosso joelho tremer. Por que nós temos dificuldade de manter a integridade no meio de uma sociedade corrompida como a nossa? A resposta é exatamente o que está aí no versículo 10. No final do versículo 9. O problema é que nós queremos agir como Noé, com justiça e integridade, mas não estamos dispostos a fazer o que Noé fazia. Noé fazia o quê? Noé andava com Deus. Se você for procurar em toda a Bíblia o que significa andar com Deus, nós vamos descobrir muitas coisas. Andar com Deus é, em primeiro lugar, temer ao Senhor de todo o coração. Temer significa reconhecer que Deus é o Criador do universo. Este Deus não é um Deus impessoal, é um Deus pessoal. Ele tem opinião, ele tem gosto e ele tem coisas que ele não gosta. Andar com Deus é temê-lo de tal maneira que eu realmente sinta medo de fazer algo que contraria esse Deus, porque ele é o Criador e ele é o dono da minha vida. Tem gente que tem medo de dizer que temor a Deus é medo. Não, se falar que é medo, as pessoas não vão ter um relacionamento saudável com Deus. Relacionamento saudável com Deus implica, em primeiro lugar, em ter temor. O pai ensina o filho a obedecê-lo, a temê-lo através do quê? Através da disciplina, não é do espancamento, mas é da boa disciplina bem aplicada. Porque toda criança começa a crescer um pouquinho, começa a achar que é dona do universo e dona de si. E se você não educá-la, ela se tornará um adulto insuportável, intragável. E esse processo de educação implica em você colocar temor no coração dela.
Um temor que começa com esse temor humano. E depois, quando ela ler na Bíblia que nós devemos ter temor, porque o temor é o princípio da sabedoria, ela vai entender que Deus é maior do que ela, que Deus é maior que nós. Nós não podemos sair por aí fazendo o que vem na nossa cabeça. E nós temos um Deus que nos criou. Eu não sou de mim mesmo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz: e não sabeis vós que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós não somos donos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. E entender essa verdade simples muda tudo na minha vida. Se eu pertenço a um Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra, eu simplesmente não posso sair por aí fazendo as coisas que me dá na cabeça. Existe uma orientação para a minha vida, existe um caminho. E aí nós vamos para o segundo passo. Como é que eu ando com Deus? Primeiramente temendo a Deus, sabendo que existe um Deus, Ele é infinitamente maior do que eu, e eu fui criado por Ele, eu devo satisfações a Ele. Mas em segundo lugar, eu vou procurar então, bom, se existe esse Deus, Ele é todo poderoso, Ele é maior do que eu devo satisfação a Ele, e eu devo fazer o que Ele gosta, e eu não devo fazer o que Ele não gosta. Onde é que eu vou aprender essas coisas? Aí eu tenho uma palavra, que é uma palavra que veio da boca de Deus. E aí eu tenho alguns textos interessantes. Você lê, por exemplo, o Salmo 128, diz que bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que anda nos caminhos do Senhor, que guarda os mandamentos e que anda nos caminhos do Senhor. E esse salmo está dizendo o seguinte: você quer o caminho de uma vida bem-sucedida? A vida bem-sucedida, ela é uma vida que acontece, se processa, é vivida de conformidade com aquilo que Deus estabeleceu como limite para a minha vida, os mandamentos, os caminhos que Ele traçou para mim. Então, um simples conhecimento de 10 mandamentos, que são um resumo da lei de Deus, já é suficiente para me ajudar a viver uma vida íntegra. Se eu observar esses 10 mandamentos, eu vou viver com integridade. Mas Jesus é tão extraordinário conosco, que pensando em nos ajudar, Ele ainda resume essa lei inteira. Ele diz: olha, se vocês colocarem como critério da vida de vocês amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, primeiramente como a ti mesmo, e depois Jesus vai alterar um pouquinho esse mandamento: como eu amei vocês, vocês não vão cometer nenhum crime, vocês não vão fazer nada de errado, vocês vão andar com integridade. 2 mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa o quê? Significa que o padrão, a lei maior da minha vida é fazer aquilo que agrada o amado do meu coração. Meu amado é Deus, eu amo a Deus mais do que todas as coisas. Então, quando eu acordo, eu preciso saber o que eu posso fazer hoje para agradar a Deus. Será que se eu fizer bem a minha higiene pela manhã, eu estou agradando a Deus? Será que se eu não fizer a minha higiene pela manhã, eu estou agradando a Deus? Todos nós sabemos a resposta dessas perguntas. Se eu me alimentar bem, para tratar bem do meu corpo, eu estou agradando o amado da minha alma, ou estou desagradando? Se eu não me alimentar e sair daqui de qualquer jeito, isso agrada o coração de Deus ou não? Se eu chegar no meu trabalho com disposição e fizer tudo que me foi mandado e um pouco mais, eu agrado a Deus? Ou se eu chegar no meu trabalho e ser um preguiçoso, malcriado, emburrado, eu vou agradar a Deus? Se eu colocar este único princípio, amar a Deus sobre todas as coisas, já muda tudo na minha vida. Porque eu não vou me limpar, fazer minha higiene para impressionar ninguém. Eu vou fazer minha higiene porque este corpo não me pertence, ele é do Senhor, então eu preciso cuidar bem dele. Eu vou me alimentar bem porque este corpo não me pertence, ele é do Senhor, eu devo fazer aquilo que o meu amado quer. Eu vou chegar no trabalho e eu vou trabalhar não apenas quando o meu patrão estiver me olhando, mas eu vou trabalhar e vou me dedicar e vou fazer o melhor. Por quê? Porque eu quero agradar o amado da minha alma. E com as outras pessoas? As outras pessoas, Paulo descreveu de forma bem prática como é que eu amo os outros como Cristo me amou. Eu devo considerar cada um superior a mim mesmo. Eu chego aqui, não, o Bruno é maior do que eu. Eu não posso chegar aqui arrogantemente e dar ordens para ele. Eu não posso vir aqui exigir coisas dele.
Eu não posso esperar que o meu direito prevaleça sobre o dele. Até se ele me ofendeu, eu ainda tenho que agradecê-lo. Por quê? Porque eu considero ele superior a mim mesmo. Se eu estiver chateado com ele, eu tenho que pedir perdão para ele. Foi isso que Jesus ensinou. Se alguém fez algo contra você, vai lá você e pede perdão. Põe brasa viva em cima da cabeça das pessoas. E olha, irmãos, nesses anos que eu tenho, dia 25 eu completo 15 anos de ordenação. Raríssimas vezes eu vi alguém que foi ofendido abrir mão do direito para colocar brasa viva na cabeça do outro. Nós gostamos mesmo de falar, não, pastor, eu tenho direito, me ofenderam, fizeram contra mim, eles vão ter que pagar, Deus vai pesar a mão. Engraçado, é esse o modelo de Deus trabalhar mesmo? Será que é? Vamos lembrar um pouquinho da nossa história. O que nós fizemos contra Deus desde o dia que nós nascemos? Nós pecamos, ofendemos a Deus, magoamos a Deus. E o que Deus fez? Pesou a mão? E o que Deus fez? Me obrigou a pagar? Foi isso que Deus fez? O que Deus fez? Deus mandou o filho dele para pagar a dívida que era do filho dele? Não, a dívida que é minha. E por que a gente fica brigando por causa de direito? Porque a gente não obedece o segundo mandamento desses dois principais mandamentos: amar o próximo como Cristo nos amou. E a gente fica sempre segurando o nosso direito para dizer: vocês têm que se submeter a mim, vocês precisam pedir perdão para mim, vocês têm que fazer isso para mim, sempre os outros. E não esquece, a gente esquece daquele ditado, né? E quando você aponta o dedo para alguém, tem 4 virados para o teu lado. Como é que eu posso imitar Noé? Noé andava com Deus. Eu posso imitar Noé temendo a Deus, obedecendo os seus mandamentos. E finalmente, que aqui Noé com certeza andava com Deus, porque Noé aprendeu sobre Deus com o seu ancestral Adão, que o ensinou que Deus fez promessa, e que Deus fez a promessa que um dia um descendente esmagaria a cabeça da serpente que tentou o homem e colocou o homem em queda. Noé andava com Deus porque ele acreditava que esse Deus tinha propósito de salvar essa raça. Hoje, muito mais do que Noé, nós temos a concretização dessa promessa, porque Cristo já veio. Nós sabemos a história de Cristo, sabemos da obra da redenção, sabemos da ressurreição de Cristo, recebemos o Espírito Santo, que é a habitação e selo da promessa no nosso coração. Se existe um povo que tem condição de andar com Deus, é o povo que viveu a partir da ressurreição de Cristo, e isso inclui cada um de nós. A questão é, se a Bíblia fosse ser escrita hoje, quantas pessoas seriam descritas na Bíblia como homens que andaram com Deus? Será que ainda existe um Noé nos nossos dias? Será que ainda existe um Enoque nos nossos dias? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Será que nós temos Noés aqui na nossa igreja? Será que nós temos Enoques aqui na nossa igreja? Esse é o ponto. É isso que nós precisamos considerar. Porque viver com integridade e com justiça é algo que só é possível se nós estivermos andando em íntima comunhão com Deus, que começa com temor, obediência aos mandamentos e dependência de Cristo Jesus, confiança nas promessas, se lançar inteiramente nos braços de Deus, acreditando fielmente que quem vai nos sustentar é Ele, acreditando que eu vou falar a verdade, e ainda que sejam lançadas setas contra mim, 1000 cairão à minha esquerda e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A gente não entende muito essa figura, porque a gente não viveu na época dessas guerras travadas com espada e com arco e com flecha. Mas se você assistir um filme desses daí, de guerra, imagine você
no meio de um exército de 20 mil homens, tudo na frente de batalha, e do lado de lá um outro exército com mais 20 mil homens, e na frente milhares de arqueiros, e eles lançam flechas, e vem 20 mil flechas na sua direção. E aí, isso não depende de você, obviamente. Essas flechas atingem 1000 pessoas de um lado seu, e atingem 10 mil do outro lado, e você passa a mão no corpo e olha, nenhuma me acertou. Isso é impossível. Isso é um milagre. Para vivermos com integridade nos nossos dias, nós temos que crer nesse tipo de milagre. Eu vou ser íntegro, eu vou falar a verdade. Vão ficar bravos, não vão gostar, mas eu creio que essa é a vontade de Deus. Eu temo a Deus, então eu estou preocupado em agradar a Ele, não aos homens. E eu sei que quem guarda a minha vida, que a minha salvação, que a manutenção da minha vida depende de Cristo Jesus. Se a seta tiver que me acertar, vai acertar. Mas se Deus não quiser que ela acerte, não tem força nessa terra que vai fazer a seta me derrubar. Nós precisamos de homens íntegros nos nossos dias, de homens justos. Mas para termos homens íntegros e justos, nós precisamos andar com Deus. Que Deus nos ajude a considerar estas verdades. O capítulo 6 de Gênesis vai contar a grande história, a história depois, acredito eu, depois da crucificação, da obra da redenção de Cristo Jesus. Acredito que a história mais contada de toda a Bíblia é a história desse homem Noé, um homem justo e íntegro, porque andava com Deus. Que nós voltemos a ser crianças e leiamos essas histórias e ouçamos essas histórias com o ouvido de criança, e que a gente absorva isso como uma criança, quando está tomando um leite, sabendo que aquele é o seu alimento. Que nós nos alimentemos dessa história, que nós estamos num mundo que precisa de gente íntegra e justa, mas isso só é possível se andarmos com Deus. Vamos orar. Senhor, nos ajude a caminhar com o Senhor. Não há, ó Deus, integridade e justiça alguma na vida de um homem que tente isso por si mesmo, somente na força e na capacitação do Senhor. Então, ó Deus, ajude-nos a temer ao Senhor de todo o coração, reconhecer quem nós somos e quem o Senhor é. Ajude-nos, ó Deus, a nos dispormos realmente a te obedecer em todos os teus preceitos, os teus caminhos. E como isso é impossível para nós por causa da nossa natureza, nós pedimos que, por causa do teu Filho Jesus, que morreu e pagou a nossa dívida lá na cruz, pela ação poderosa do teu Santo Espírito que habita em nós, o Senhor nos ajude, capacitando-nos, ó Deus, a dizer não para o pecado, e ajudando-nos, ó Deus, a dizer sim para as coisas que te agradam, na força do Senhor, cheios do teu Espírito, a nossa confiança inteiramente lançada sobre o nome que é acima de todo nome, o nome do teu Filho Jesus, nós possamos viver, ó Deus, uma vida com integridade e justiça. Pedimos isso ao Senhor. Sabemos que a justiça que é suficiente diante de Deus é a justiça do teu Filho Jesus. Mas uma vez, ó Deus, que fomos justificados pelo teu Filho, que essa justiça do teu Filho que está sobre nós nos influencie de tal maneira que produza atos de justiça na nossa vida também. Que assim, ó Deus, nós possamos ser diferentes desta sociedade que está, infelizmente, ó Deus, obcecada por aquilo que o Senhor odeia. Então anima-nos, ó Deus, a fazer aquilo que te agrada, e nos ajude a confiar sempre, ó Deus, e saber que nós nunca vamos ser suficientes e nunca vamos dar conta disso sozinhos. Nós precisamos que o Senhor nos segure com as tuas mãos, que o teu Filho Jesus, como segurou Pedro quando ele estava se afundando naquele mar, assim como o teu Filho o sustentou com a mão,
que o teu Filho também nos sustente, que o teu Filho Jesus, nosso Salvador, nos levante, ó Deus, no meio dessa sociedade e nos sustente com uma vida íntegra e justa. Pedimos isso, ó Deus, porque sabemos que só o Senhor pode fazer estas coisas, mas reconhecemos que nós somos desesperadamente carentes de que o Senhor faça isso. Então colocamos nossa vida em tuas mãos e suplicamos que o Senhor nos ajude a sermos como Noé, como Enoque, como Jó, como Daniel, homens que a Bíblia nos ensina e conta de forma inspiradora a vida deles, que marcou o seu tempo, exatamente pela postura que no Senhor eles conseguiram ter. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.